Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Quinta-feira com novos depoimentos na CPI dos respiradores e entre considerado peça-chave da investigação. Mais de 10% dos usuários do transporte coletivo de Joinville testaram positivo para a Covid-19. Santa Catarina ultrapassa os 15 mil casos confirmados do novo coronavírus. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que as instituições de ensino infantil da capital apliquem 15% de desconto nas mensalidades. Esses são alguns destaques do seu Meio-dia Catarina, que está no ar. A volta do transporte coletivo em Florianópolis virou um sinônimo de otimismo para muitos comerciantes. Depois de 3 meses com lojas fechadas ou abertas, mas sem movimento, essa é a hora de recuperar o prejuízo. Durante a pandemia de coronavírus, muitos empresários da área comercial tiveram uma perda econômica grande. De acordo com os dados da pesquisa mensal do comércio, as vendas no setor no Brasil recuaram cerca de 17% em abril, se comparadas ao mês de março, a maior queda mensal registrada nos últimos 20 anos. Em Santa Catarina, os meses de fevereiro, março e abril foram 3 meses consecutivos de perdas. Em abril, principalmente, houve um recuo de aproximadamente 14% em comparação ao mês de março. Agora, com a volta do transporte coletivo na capital, a expectativa dos comerciantes é de uma retomada na economia. Nós tivemos um impacto extremamente negativo, perdas, inclusive perdas de vagas de emprego, perdas de lojas, sim, fechamentos de comércio, fechamento de outras atividades. Foi muito impactante. O comércio de Florianópolis, aqui principalmente no centro, ele sentiu positivamente. Por quê? Porque também trouxe os nossos funcionários de uma maneira mais tranquila. E o horário diferenciado veio também ajudar, veio a normalizar. Para os comerciantes, os prejuízos durante a pandemia são grandes e a retomada pode demorar um pouco para acontecer. A gente sentiu bastante, tá? A loja ficou fechada durante um período ali e pós a pandemia, a reabertura, na verdade, as coisas não aconteceram ainda estão um pouco devagar. Eu acredito que a população ainda tem um pouco de medo de sair na rua. Agora voltou o transporte coletivo, a gente está ainda assimilando essa ideia, né? Então acredito que vai demorar um pouquinho ainda. No Camelódromo, no centro de Florianópolis, a queda de faturamento das lojas chegou a 70%, mas a volta dos ônibus deve ajudar na recuperação. Muitas lojas, né, atrasaram até o próprio condomínio que eles pagam para o prédio, né? Algumas fecharam, né, e outras estão sobrevivendo. Ontem começou o transporte, né, e melhorou um pouquinho, movimentou mais aqui, mas com toda a restrição, como eu falei para você. A expectativa dos lojistas agora é para a volta do transporte intermunicipal, que está marcada para o dia 22 de junho. Aos pouquinhos a gente vai se adaptando a esse novo normal. Inclusive o comércio da capital, ele tem um novo horário de funcionamento. Uma medida tomada para evitar aglomeração tanto nos terminais e pontos de ônibus nos horários de pico. Inclusive durante a fiscalização nesta quarta-feira e hoje, alguns estabelecimentos foram autuados. Ontem foi o primeiro dia com os novos horários de funcionamento. E aí durante a fiscalização, 13 estabelecimentos comerciais foram autuados por não cumprirem a medida adotada pela Prefeitura. Na manhã desta quinta-feira, teve fiscalização de novo e mais 5 estabelecimentos foram flagrados descumprindo o decreto. Eles foram autuados por descumprir o horário. Eles autuados barbearias, comércios varejistas, ambulantes de alimentação, inclusive uma agência dos Correios também. Além disso, cerca de 15 estabelecimentos disseram que não tinham o conhecimento da medida, mas foram orientados pela Guarda Municipal e fechados também. Nessa primeira autuação, a Guarda Municipal e a Superintendência de Serviços Públicos, eles determinam o fechamento imediato do local. Mas aí, caso aconteça um segundo descumprimento de horário, aí tem a realização da multa. E essa multa começa sendo de R$ 1.045, que é o valor de um salário mínimo, e depois pode chegar a 10 vezes esse valor.
Olha, mais de 10% dos usuários de terminais de ônibus de Joinville testaram positivo para a Covid-19. Os números foram divulgados ontem pela Prefeitura do município. Cerca de 1.000 testes rápidos foram aplicados durante 5 dias em barreiras sanitárias montadas em 10 terminais urbanos. Os usuários são escolhidos de forma bem aleatória, desde que os ônibus voltaram a circular no município, e isso agora no último dia 8 de junho. A maioria das pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19 são consideradas assintomáticas. Esses testes em usuários, eles continuam aí até o final de julho. 200 testes são realizados por dia. Agora é esperar o próximo balanço. Por falar nisso, em passageiros de ônibus, olha só, em Blumenau, foi registrado imagens por usuários do transporte coletivo no momento de muito aglomero de pessoas em um terminal e dentro de ônibus também, ônibus lotado. Olha a imagem aí para mim, por favor, Tiba, aí, ó. Olha a grande movimentação, a gente está vendo essas imagens aí num terminal de ônibus e as pessoas estavam entrando no ônibus que é o Trocal 10. É uma linha que liga a região norte à região sul. Então tem uma maior demanda de passageiros automaticamente. A retomada do transporte coletivo em Blumenau aconteceu agora, na última segunda-feira, com restrições. E entre elas, só 50% da frota está circulando. Mas aí, diante de tudo isso que aconteceu, no final da tarde de ontem, o prefeito Mário Hildebrand e também representantes da empresa MOB, que é a concessionária do serviço, anunciaram que a partir de hoje terão veículos extras disponíveis nos horários de pico, justamente para evitar que isso aconteça. Por enquanto, esses veículos extras serão disponibilizados só para essa linha aqui, que é a Trocal 10, que é a linha que tem mais movimentação nesse horário de pico. Vamos aproveitar para atualizar, então, a situação do coronavírus em Santa Catarina. O estado passou dos 15 mil casos confirmados. Agora são 15.015 casos confirmados de Covid-19. 613 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Desses casos confirmados, 12.636 pessoas já se recuperaram. A gente tem, sim, 2.166 pessoas que seguem fazendo o acompanhamento e o tratamento da doença. Desde o início da pandemia, 216 óbitos foram registrados em Santa Catarina. Os óbitos mais recentes são de 3 homens, um morador de Itaió, de 49 anos, um de Itajaí, de 55, e também um de Empenha, de 60 anos, e ainda uma mulher de Itaiópolis, de 69 anos. Todos tinham registro de doenças anteriores. Em relação à ocupação de leitos de UTI existentes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Santa Catarina, hoje a nossa taxa de ocupação é de 63%. E a CPI dos respiradores na Assembleia Legislativa houve novas testemunhas sobre o pagamento antecipado de 33 milhões de reais por 200 ventiladores pulmonares adquiridos junto à empresa VegaMed pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai mostrar imagens para você agora. Essas imagens são ao vivo. Neste momento, quem depõe é o Rafael Weckerlin, CEO da empresa Brazilian International Business, o mais aguardado, inclusive, nessa quinta-feira, considerado aí uma peça-chave para a investigação. Ele teria recebido um pedido de propina e teve todo o folder sobre os equipamentos e a proposta de venda copiados pela VegaMed. Já foi ouvido hoje o médico pneumologista Márcio Martins, na qualidade de convidado para prestar esclarecimentos sobre a necessidade dos respiradores no tratamento da Covid-19. O representante da Cima Indústrias, que fornece os respiradores, teve o seu depoimento adiado pelos deputados, porque entenderam que ele estava em Florianópolis e poderia participar da reunião de forma presencial. Até então, não seria de forma presencial. O sócio da Ultramed, Gustavo Steglich, fez referência ao aumento absurdo dos produtos durante o combate à pandemia e até uma ação policial com a qual ele colaborou e evitou prejuízos na venda de equipamentos médicos. A gente segue acompanhando os depoimentos e mais informações e mais detalhes desses depoimentos você acompanha logo mais no Band Cidade, às 6h50 da tarde. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que as instituições de ensino infantil da capital apliquem 15% de desconto das mensalidades, a contar já aí do vencimento da próxima parcela.
caso não tenham oferecido descontos maiores em favor dos consumidores. O Ministério Público de Santa Catarina e Defensoria Pública apontaram desequilíbrio contratual nos contratos de prestação de serviços educacionais nas instituições em decorrência da pandemia do novo coronavírus, sob o entendimento de que houve modificação na forma da prestação do serviço. Conforme exposto, as escolas tiveram redução nas despesas, enquanto os pais dos alunos passaram a ter mais gastos, pagando integralmente as mensalidades com os filhos 24 horas por dia em casa. Na análise do desembargador Saul Sten, a conversão do ensino presencial em digital não satisfaz o serviço prestado pelas escolas de educação infantil e que, portanto, haja ou não redução nos custos operacionais, os consumidores não estão recebendo o serviço que contrataram. Ao fixar o percentual de desconto, o desembargador também anotou que os fornecedores não poderiam ser onerados a ponto de inviabilizar a prestação do serviço. O Ministério Público buscou o Judiciário para tentar obrigar as escolas a oferecerem 30% de desconto. A Justiça negou essa pretensão de forma liminar. O Ministério Público recorreu, a desembargadora de plantão negou a pretensão de urgência e fez a distribuição. Um dos principais argumentos do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares, e das escolas não filiadas ao sindicato, que se negaram a negociar novos valores com os pais responsáveis, é o de que os investimentos necessários para a migração do ensino para a modalidade remota compensariam as eventuais reduções nos custos. Olha, se você faz parte daquela turma que gosta de deixar tudo por cima da hora, gosta de viver emocionalmente, tá acabando o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Tem que se agilizar. Depois do intervalo, a educadora financeira Marlise Alves tem umas dicas. Até já. Meio-dia Catarina.